Querido irmão, abra a sua Bíblia. Hoje nós estamos lá em 1 João, capítulo 2, versículo 27 a 29. E nós vamos aí hoje continuar, né, a nossa caminhada na primeira epístola de João. Abra aí a sua Bíblia. 1 João, capítulo 2, versículo 27 a 29. Vamos assim fazer a leitura desse texto. Eu vou ler, os irmãos acompanhem comigo, tá? 1 João, capítulo 2, versículo 27 a 29. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele nos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Deus, obrigado pela tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, com entendimento. Fala ao nosso coração. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, como eu já disse para os irmãos, compartilho com os irmãos, eu gosto muito de filme, né, cinema, então alguns momentos de lazer eu gosto de ver alguma coisa. E em 2009 saiu um filme que, eu gostei, chamou minha atenção, e na verdade o nome do filme é Sempre ao Teu Lado. E ele conta a história muito interessante, irmãos, de um cachorro. Não de uma pessoa, mas de um cachorro chamado Hachiko, né. Essa história aconteceu lá no Japão, é baseado numa história real e na verdade existiu esse cachorro e o seu dono. E a história, irmãos, é baseada que em 1924, um homem chamado Hidasaburo, ele adotou um cachorro, e esse cachorro, se tornou o seu companheiro. Então ele começou a todo dia que ele saía para trabalhar, o cachorro ia atrás dele até a estação de trem, e ali ele voltava, e depois quando ele chegava no retorno do trabalho, o cachorro estava lá esperando ele. E aquilo chamou a atenção das pessoas, porque não é normal um cachorro levar o patrão, né, o dono, né, lá na estação e depois voltar para buscá-lo. Só que em 1925, ele foi trabalhar e não voltou. E segundo a história, irmãos, aquele cachorro foi adotado por outras pessoas que já tinham carisma por ele, né, tinha um carinho por ele, pelo aquilo que ele tinha feito pelo seu dono, viu ele indo lá constantemente, pegou e adotou. Só que todas as vezes, no horário em que o seu dono deveria estar chegando, ele ia à estação. Só que chegou um tempo que ele parou de sair da estação e ficou morando na estação. E segundo a história fala, ele morou 9 anos, até que em 1935 ele veio a morrer. E até hoje lá nessa estação há um monumento em dedicação a esse cachorro pela fidelidade que ele demonstrou ao seu dono, né. Então se você um dia for no Japão, passe lá nessa cidade que você com certeza vai poder ver esse monumento, né. Na verdade é o segundo monumento, e esse cachorro mexeu tanto com o Japão, é o segundo, que na Segunda Guerra Mundial, esse cachorro, o que havia ali, o monumento, foi derretido para fazer armas para a guerra, e depois foi refeito outra pelo filho do primeiro, que tinha feito aquela homenagem ao cachorro. Mas ele ficou marcado naquele país como um símbolo de fidelidade, um símbolo daquele que permanece, do símbolo daquele que não abandona, daquele que está presente ali. Irmãos, e muitas vezes nós não somos assim, não é verdade? Nós somos fiéis a Deus, não permanecemos, como nós podemos ver a palavra de Deus nos chamando a isso nessa noite. Então, nos versículos 18 a 26 que vimos semana passada, irmãos, João atacou diretamente os anticristos, como ele fala, né, aqueles que surgem ou seja, contra a Cristo, e levando então aquela igreja a achar que Cristo não foi real, não foi de carne,
ali surgiu a heresia no meio da igreja, né, já existia antes, até mesmo antes de Cristo, a heresia dentro daquela igreja de que, agnosticismo era realmente algo que precisava ser seguido, onde na verdade a carne é podre, a carne é má, então não importa se você peca, o importante é a sua alma. Só que isso afeta claramente a pessoa de Cristo, porque se Cristo não é um Cristo pessoal, real, não se tornou homem, se vai a nossa fé. Então por isso aqui, o anseio de João de que a igreja entenda isso. E a palavra permanecer, como eu já disse para os irmãos também, é repetida por João nessa pequena epístola 24 vezes, insinuando, irmãos, que nós precisamos permanecer. E tem sentido para gente aqui de morada, de habitação, de permanecer firme, inabalável, fidelidade a todo tempo. Assim como aquele cachorro, assim como o Raquiro, irmãos, que permaneceu naquela estação esperando seu dono, mesmo que o seu dono demorasse o tempo que fosse, ele estava lá. Nós também precisamos permanecer em Cristo, irmãos, até que ele volte, até que ele retorne, nós precisamos aguardar. Então, em outras palavras, irmãos, significa ficar firme na doutrina recebida e não seguir, irmãos, nossos pensamentos. Mas como Paulo vai nos falar, ele chama atenção em Colossenses 2:8, quando ele diz: olha, filosofias vãs, sutilezas, formas de tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, vai sim ser lançado sobre a igreja para que a igreja abandone o verdadeiro evangelho. Então nós não podemos seguir essas filosofias, essas vãs sutilezas. Aqui está sendo oferecido para a igreja uma filosofia e com sutileza tentando tirar, né, do caminho aquele povo. Lembrar para você que filosofia vem de filo, vida, né? A ideia de que é uma forma de vida que era adotada. Então, essa filosofia é algo perigoso diante do que nós observamos. Mas o versículo 27 a 29, eu queria chamar a atenção para você, não para os que se vão, mas para aqueles que permanecem. E os que permanecem? Então, deixa eu te chamar a atenção e nós podemos observar como vivem, como são abençoados aqueles que permanecem em Cristo. Então, irmãos, o versículo 27 nos diz que os que permanecem evidenciam a presença do Espírito Santo. Versículo 27 disse assim, eu queria que você novamente relesse comigo. Vamos ler? Quanto a vós outros, a unção que deles recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Irmãos, a palavra unção aqui é crisma, é uma referência à presença permanente do Espírito Santo na nossa vida. Então, quando ele fala aqui de uma unção, ele não está chamando atenção para algo diferente, mas ele chama atenção para a gente que todo cristão foi ungido, e a ideia da unção é o derramar do Espírito Santo sobre nossa vida quando nós nos convertemos. Então, nós somos aqui pessoas que recebemos algo de Deus para que nós possamos viver aquilo que é verdadeiro, conhecer aquilo que é real. O próprio Cristo já tinha avisado aos discípulos que quando o Espírito Santo fosse derramado sobre eles e sobre a igreja, irmãos, ele seria aquele que convenceria, aquele que nos traria discernimento das coisas que são de Deus e das coisas que não são. E é nesse sentido que Paulo vai falar, por exemplo, né, nos alertando que não tem necessidade, perdão, 1 Coríntios 2, versículo 14 a 15, ele diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Ele faz aqui claramente, irmãos, um contraponto, chamando atenção para a gente que, olha, o natural não entende, mas nós fomos revestidos de algo que nos dá um entendimento, e nós temos então discernimento, e ele chama atenção que nós julgamos todas as coisas. O que que é isso? Discernir. O que que é isso, irmãos? Avaliar aquilo que nós recebemos de ensino e com esse ensino poder viver, né? É nesse sentido que Paulo fala com a gente assim: olha, retém o que é bom.
E muitas vezes, irmãos, nós vamos ser atacados por várias tentativas de simplesmente nós, desviarmos o caminho do Senhor. E alguns dias atrás eu vi um pregador falando que, por exemplo, como se é desviado, né, da presença de Deus, ele disse o seguinte: "Olha, se Deus permitiu que você toque e veja e sinta, é porque Deus vai te dar, e Deus tem poder para te dar". Eu falei assim: "Gente, que heresia sutil". Então, por exemplo, dando um exemplo, se Deus permitiu que você tocasse, visse, sentisse, o efeito de uma droga ilícita, então Ele vai te dar. Percebe, irmãos? É sutil. E vem assim, irmãos, claramente pra gente, com o enfeite de algo santo, com o enfeite de algo correto, com o enfeite de algo belo. A gente olha para aquilo e fala assim: "Não, que coisa bonita, que eu tô ouvindo? Coisa maravilhosa", doce, né? Doce, cuidado com doce, irmãos. Cuidado com aquilo que aparece ser, aquilo que parece. Lembra do Denorex? Parece, mas não é. Ah, é. O Elias usou muito Deronex, não usou, Elias? Não, também eu não tive a oportunidade de usar muito não, mas irmãos, o que eu queria chamar a atenção para você, irmãos, que essas palavras de João nos conduzem à reflexão de 2 pontos importantes. João me ensina claramente que o crente tem em si o Espírito que conduz à verdade. O Espírito conduz. Irmãos, o próprio Paulo falou pra gente: "Olha, se eu pregar para vocês outro evangelho que não seja esse primeiro que eu te ensinei, se eu mesmo", e ele fala: "Até mesmo um anjo apareça aqui, seja anátema". Seja anátema, desconsidere, é mentira, é um erro. Então viva o verdadeiro evangelho. Então, irmãos, isso não quer dizer que crentes não precisam de mestres. Isso não quer dizer que eu posso me isolar na minha casa e falar o seguinte: "Olha, não vou lá na igreja não, porque vai que o pastor fala uma bobeira lá". Vai, né, vai que hoje ele dá um deslize. Não, irmãos, nós precisamos de mestres. Nós precisamos de pessoas que aperfeiçoam. A Bíblia diz que Deus escolheu e dotou alguns homens com a capacidade de nos aperfeiçoar. Lá em Efésios 4, 11 e 12 ele diz: "E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo". Então Deus capacitou-se algumas pessoas para que nós pudéssemos ser aperfeiçoados na fé. Mas também, irmãos, nós podemos observar claramente que a presença do Espírito no crente não exclui a sua responsabilidade quanto àquilo que ele ouve. Eu e você, irmãos, precisamos buscar em fontes confiáveis. Nós precisamos buscar em fontes fidedignas. Augusto Nicodemos, ele, ao comentar o texto, ele diz que João não está dizendo que os crentes não podem ficar tranquilos, que jamais cairão em erro por causa da presença do Espírito. A consciência desta bênção deve levar o cristão ao esforçar-se permanentemente em permanecer em Cristo. Então é algo que eu vou lutar a vida toda para permanecer nele, sem dar ouvidos aos falsos mestres e às suas heresias. Então nós vamos sim, irmãos, nós somos como lá aquele cachorro, né, que está lá esperando o seu dono, nós estamos aqui esperando o Cristo, e não importa o que as pessoas digam, que o nosso Cristo não volta, que o nosso Cristo não é verdadeiro, que o nosso Cristo nos abandonou, nós permanecemos firmes. Não é assim que nós cantamos? Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então, quando foi composto esse hino, irmãos, eu imagino o que estava no coração do autor. Uma fidelidade, um sentimento de: "Eu nunca vou deixar o meu Deus". E provavelmente passando por uma circunstância não muito agradável. Né, que mexeu com ele ali, né, mexeu com ele, né. Assim é, né, irmãos. A gente, por exemplo, que mexe com a Sara deve ter muita música, não tem, Sara? Composições? Tem, Sara? Só uma queremos ouvir. Já temos 2, a Juliana também tem uma, não ouvi ainda não, irmãos. Mas em alguns momentos da minha vida, irmãos,
eu compus algumas músicas. Hã? Não, hoje não, hoje não, hoje não. Mas, eh, e uma foi num momento de que eu estava distante do Senhor. E a gente precisa, irmãos, caminhar com o Senhor em fidelidade. E aquilo me deu um sentimento de tristeza quando eu percebi tão longe do Salvador estava. Como a cegueira às vezes nos toma, irmãos, porque a gente segue o nosso próprio caminho e não o caminho que o Senhor tem apontado para nós. E nós temos então da parte de Deus o chamado para o retorno, o chamado para que nós possamos ouvir claramente a voz do bom pastor nos convidando ao retorno. Então, irmãos, eu e você somos chamados a isso, a permanecer no Senhor e crendo sempre, sempre que o Espírito Santo que há em nós vai nos apontar o verdadeiro caminho. Hoje pela manhã alguns irmãos falaram, né: "Olha, Deus me mostrou, o Espírito Santo falou comigo", né. Uma irmã falou, né, que ela sentiu claramente que Deus estava apontando para ela um caminho de santidade. E ela compartilhou aqui com a gente que para ela como se fosse tão real que a presença do Espírito Santo chamando ela por 3 vezes, falando: "Olha, é aqui, é isso que você precisa fazer". E a gente também precisa ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo dentro de nós. Segunda coisa que eu queria deixar para você os que os que permanecem, irmãos, se relacionam com a eternidade. Olha o versículo 28. Você vai ler comigo também. Vai lá, me ajuda aí, para a gente poder perceber o que o Senhor tem para nós aí nesse versículo. Vamos ler juntos então? Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Irmãos, olha o que João está agora chamando a atenção para gente. Ele continua o raciocínio chamando a atenção para gente que o que nós temos com Deus tem relação com a eternidade, quando, irmãos, a primeira reserva que ele nos chama a observar é: tenhamos confiança, e a confiança aqui significa, irmãos, uma consciência tranquila de que aquilo que temos seguido é real e verdadeiro, é aquilo que Deus nos ofereceu como palavras de vida. Em outras palavras, irmãos, não há o que temer, nós vivemos para Deus e aquele caminho que ele nos oferece é o melhor. Então, quando observamos, o Hernandes ele diz uma frase interessante, ele diz que João nos diz aqui que o verdadeiro crente é aquele que, em vez de ser enganado pelos anticristos, prepara-se para a segunda vida. A ideia dele que ele traz é: se você é crente e você permanece nele, você está vivendo hoje, preparando para a segunda vinda. Preparando para a segunda vida. E isso, irmãos, é tão valioso para nós entendermos, por quê? Porque muitos de nós, irmãos, muitas vezes, em algum momento da nossa vida, esquecemos que nós não somos daqui. Nós esquecemos, irmãos, que nós temos um alvo muito maior. Nós esquecemos, irmãos, que o nosso olhar não fica nessa terra, mas fica lá na eternidade. A relação com Deus é uma relação eterna, onde nós aguardamos. E os homens, então, reagem da segunda vida de 2 formas, segundo o versículo 28. A primeira, irmãos, uns terão confiança. E essa deve ser a nossa postura de confiança, e naturalmente essa permanência é obra da graça de Deus sobre a nossa vida. A outra situação, irmãos, é reservada para os infiéis, e depois ele diz o que acontecerá com os infiéis. Outros ficarão envergonhados. Olha, o finalzinho do verso: afastemos envergonhados da sua vida, e que esse afastemos não sejamos eu e você, lógico, né? João está falando dos outros, mas aqui a realidade é, aqui significa que a volta de Cristo, muitos, irmãos, muitos vão se decepcionar, porque foram bons. Entende? Porque esses irmãos fizeram coisas que até marcaram a sociedade. Quando nós olhamos para a história e vemos assim para trás, fala assim: "Nossa, que pessoas boas". Que Deus possa, recebê-los lá na glória, mas muitas vezes nós vamos chegar lá e não vamos ver essas pessoas boas lá, não vamos ver. Por quê, irmãos? Porque o Salvador não fez habitação no coração dessa pessoa. Essa pessoa viveu por obras, e de obras nós sabemos muito bem como Efésios 2, versículo 9 nos fala: "Não de obras, para que ninguém se glorie".
para que ninguém se glorie. Em Mateus, irmãos, 24, versículo 24, o próprio Jesus diz que muitas pessoas vão ser rejeitadas porque chegarão e falam: Senhor, em teu nome, o que que eu fiz? Obras. E as obras vão ser apresentadas. Mas ali, na verdade, não houve, irmãos, uma permanência fiel. O Espírito Santo nunca fez morada no coração dessas pessoas. Elas simplesmente entregaram a Deus obras e obras não salvam. Isso alerta os cristãos para servirem a Deus com fidelidade à sã doutrina. Irmãos, Deus não está preocupado com o resultado seu. Deus está preocupado com o processo. O que João nos ensina é isso. Você quer chegar no céu? Deus está preocupado com o processo. Como é que isso vai ser feito? Em santidade? Em vida com Deus e obediência? Não, irmãos. Irmãos, nós podemos encher essa igreja aqui de gente e ela está vazia de crente. Nós podemos encher aqui, irmãos, esse lugar de pessoas, mas essas pessoas não passam do teto quando Cristo voltar. Então, nós precisamos ser fiéis à doutrina, fiéis ao Cristo. Fidelidade, irmãos, a Cristo não tem efeito apenas nessa terra, mas tem efeito para a eternidade. Ser fiel, irmãos, aos ensinos de Jesus significa salvação. Portanto, irmãos, nós busquemos a salvação em Cristo. Em João capítulo 3, versículo 36, Jesus falou o seguinte: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, tenha cuidado. Se você deseja o que é inovador, se você deseja aquilo que é revolucionário, se você deseja resultados imediatos, aquilo que é agradável ao ouvido, tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Não são poucos, irmãos, dentro da história que trocaram as doutrinas por inovações, que trocaram o ensino fiel da palavra, aquilo que o Espírito Santo revelou a ele lá no início, e tem mostrado o verdadeiro evangelho, e abandonou. Voltemos. Apocalipse, o convite de Cristo é: lembra onde caíste e faz o quê? E volta? Primeiro amor. Primeiro amor. Percebe que sempre o mais confiável é aquilo que lá do início? Sempre mais confiável é aquilo que tocou meu coração, o Salvador, aquilo que mudou minha vida. É sempre lá. O mais confiável é voltar, não é seguir, às vezes, para as coisas que parecem melhores, que parecem maiores, que parecem, mais lucrativas, mas é voltar, voltar. Lembra onde caíste e volta à prática, volta ao primeiro amor. Terceira coisa que eu queria deixar para você, irmãos, os que permanecem evidenciam novo nascimento. Versículo 29 ele diz assim, vamos ler juntos? Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Amém. É nascido dele. Irmãos, em seu evangelho, João vai falar de 2 tipos de nascimento. E nós podemos até lembrar que quando ele vai lá no capítulo 3, aquele versículo que nós achamos maravilhoso, ele é maravilhoso, né? João 3,16, e na verdade ele deveria ser visto para nós como a definição, daquilo, o resumo daquilo que é o evangelho. O Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é um resumo perfeito do que é o evangelho, daquilo que Cristo faz, pela graça do Senhor enviando ele sobre nossa vida para nos amar. Mas quando ele diz essa palavra a um homem. Ele diz isso dentro de um diálogo, quando ele está ali conversando com Nicodemos. Só que é interessante que Nicodemos chama Cristo para um diálogo no meio da noite, escondido, porque ele não quer ser visto com esse Jesus. Alguns sugerem que em algum momento da sua vida realmente Nicodemos se converteu, mas nós não temos como comprovar isso, a escritura não fala. Mas o que nós sabemos é que naquela conversa, naquele diálogo, se você for ver, ele começa perguntando: "Olha, Jesus isso", aí Jesus começa a falar e responder, só que Jesus responde não aquilo que ele quer ouvir, mas responde aquilo que ele precisa saber. E ali
ele fica intrigado quando Jesus fala: "Olha, você precisa nascer de novo". "Mas como, mestre? Como é que eu vou voltar? O ventre da minha mãe". "Você precisa nascer de novo. Quem não nasce de novo não vê". Então ele vai nos apresentar no Evangelho de João 2 nascimento, aquele nascimento natural do qual uma pessoa é gerada no ventre da mãe, né, mas também o outro tipo de nascimento, aquele nascimento que é gerado por Deus, daquele que nasce pelo Espírito, aquele, irmãos, que realmente foi transformado, daquele espiritualmente nascido, onde agora as práticas velhas foram abandonadas e agora ele é nova criatura em Cristo Jesus e agora ele vive uma vida diferente. Diferente, irmãos. Então, querido, se você tem buscado ou foi tocado pelo Espírito Santo de Deus e Cristo entrou no teu coração, a vida velha tem que ser abandonada hoje. Hoje. As práticas pecaminosas não podem mais ter prazer para você. Aquilo que era antes agradável precisa hoje gerar no seu coração nojo. É essa a realidade. E eu e você vivemos uma nova prática. Nós nascemos de novo, nós abandonamos aquela vida, onde nosso coração agora não é carregado de mágoas, irmãos, mas de esperança, onde nosso coração agora não vive em rancor, mas vive em alegria, e assim perdoa, e assim ama, e assim agradece, e assim bendiz a Deus, e assim também testemunha. Se você não vive desse jeito, você, olha, corre grande risco, corre grande risco. Irmãos, nosso Deus é justo, mas se você resolver nessa vida viver como um ímpio, não acho que ele vai te tratar diferente na volta. Não acho. Não acho que é só graça, é justiça também. Não acho, irmãos, que Deus vai fechar os olhos, como muitas vezes a gente faz com erros de outras pessoas. Ó, fulano, espera aí, ó esse aqui, parente, espera aí parente, nós aceitamos tudo de parente. Ó, o amigo, ó, fica quietinho. Você pode até fazer isso, querido, dentro da sua casa. Você pode fazer isso até com o seu ciclo de amizade. Você pode até ver uma igreja fazendo isso em algum momento, mas de Deus não. A palavra de Deus diz que de Deus não se zomba. Tem muita gente zombando de Deus hoje, irmãos. Tem muita gente. Então, irmãos, quem nasce de Deus participa da sua natureza. Nós cantamos aqui que Deus é santo, santo, santo. O Deus onipotente, ele nos chama também a compartilhar dessa natureza de santidade, porque hoje nós somos libertos do pecado, como Romanos nos chama a atenção, e Paulo vai nos falar o seguinte: "E agora, viveremos nós em pecados?" Não, nós não viveremos em pecado, mas em santidade, porque não tem mais um motivo. Não tem mais motivo. Irmãos, quando a gente vai lá em Pedro, Pedro falou o seguinte: "Olha, não sofro por essas coisas, como arruaceiro, como ladrão, não sofro por isso, mas se for para sofrer por alguma coisa, sofro por Cristo". Irmãos, e essa é a vida que Deus quer para nós, uma vida de santidade, onde a cada dia em meu coração são gerados, irmãos, aquilo que é importante: servir a Deus com amor. Servir a Deus com amor. Irmãos, até hoje, irmãos, eu sei que essa fase vai passar, já passou com a Milena, com o Gabriel tá quase lá, com a Milena já passou, né. Papai chegava em casa, vinha correndo, a Milena vinha correndo: "Papai, papai", né, e abraçava e ficava no colo. Hoje ainda bem que ela não fica no colo, o tamanho que tá não vai dar certo. Eu já falei com ela que eu tô esperando ela crescer mais um pouquinho pra ela me pegar no colo, que aí eu que vou correndo, né. Mas irmãos, chega em casa hoje, o Gabriel ainda vem, a Alice vem toda ali: "Papai", né. Que alegria de ver o pai, né. Irmãos, tem alegria com a mãe também, mas a mãe sai menos, né. A mãe tá lá, né. Mas que alegria de ver o pai. Irmãos, eu pergunto pra você se você tem essa alegria com Deus. Tem alegria de estar na casa de Deus, de estar com o Senhor, de participar na mesa do Senhor. Você tem alegria de servir o Senhor. Irmãos, deixa eu te falar,
Você tem 2 jeitos de servir o Senhor: com medo, obedecendo só, com amor. Querido, escolha servir a Deus porque você o ama, porque você o ama. Irmãos, quando a gente ama a Deus, nada que Ele nos pede é pesado. Quando nós amamos Deus, irmãos, e Ele nos chama, por exemplo, ao perdão, isso não é pesado. Quando, irmãos, Deus nos chama a mudar, isso não é pesado, porque eu amo a Deus. Eu amo a Deus. E eu me lembro, irmãos, hoje, eh, me lembro da minha infância. Hoje o Gabriel me fez pensar, me lembrar da minha infância. O Gabriel pediu uma coisa para o papai, falou: "Papai, compra isso aqui e tal". Esqueci até o que que era. Esqueci o negócio lá que queria lá para fazer eu falo com a Poliana: "O Gabriel vai inventar alguma coisa boa, não sei o que que ele vai fazer, não, vai fazer alguma coisa boa aí, porque, nosso Deus, ele não dá sossego". E aí ele falou: "Compra isso", eu falei: "Mas meu filho, hoje é domingo, não dá". Isso me fez lembrar, irmãos, de quantas vezes a gente sai na rua, né, e situação bem difícil lá em casa, e a gente queria as coisas. É natural, criança quer, né, e a gente não podia, né. Hoje a gente entende, mas naquela época a criança não entende. "Eu quero, mãe, eu quero". E a mãe sempre falava aquilo que eu falei com os irmãos, a mentirinha, né. "Depois a mamãe compra, né". A gente sabia que nunca ia comprar, mas a gente voltava para casa e sabia que nunca ia ter aquilo, nunca ia ter, né. Eu fico imaginando hoje a dor, por exemplo, da minha mãe quando ela não podia dar alguma coisa. E se ela pudesse dar, ela daria com alegria. E se ela pudesse dar, ela daria com satisfação, porque ela nos ama. O filho é amado pelos seus pais. Meu irmão, eu queria chamar a atenção para você. Faça tudo por Deus, por amor. Você ama Deus? A palavra de Deus nos chama a amá-lo. Irmãos, nós precisamos entregar a nossa vida não com uma obrigação, mas com amor. Paulo nos fala que nós amamos esse Deus, ou deveríamos amar esse Deus. E não obedecer porque é um mandamento, não obedecer porque é uma ordem, não obedecer porque ele está mandando, senão ele vai mandar no inferno. Vai me mandar lá para o inferno. Mas porque a gente ama Deus. João vai nos falar muito na frente sobre amor. Eu queria que você tivesse também consciência desse amor do Senhor. E eu queria chamar a atenção para você que esse amor é o convite de um Deus que não olhou a minha situação, olhou além dela. O amor faz isso. E Deus te amou, querido. Deus te chama ao arrependimento. Deus te chama hoje a refletir sobre a sua situação. Deus te chama hoje a, nesse momento, abandonar aquilo que porventura você sabe. Lembra? O Espírito de Deus, o que que ele faz em você? Faz com que você discirna o que é certo, o que é errado, e você sabe o que você tem feito. E você sabe muito bem o que Deus espera de nós hoje. Deus espera hoje, irmãos, que nós abramos o nosso coração e possamos participar dessa mesa com o nosso coração aberto, amando esse Deus, perdoados, perdoados. Eu queria que você estivesse curvando a sua cabeça. Ele estava hoje aqui pela manhã, viu que a lição nos chamou a falar um pouquinho sobre arrependimento. E arrependimento é algo que somente, somente nós podemos realizar com o Espírito Santo em nossa vida. Eu sei, irmão, que aquilo que te aflige, aquilo que tem atrapalhado a tua vida, o pecado, você e eu não conseguimos vencer sozinhos, mas Deus nunca pediu para você lutar sozinho. Hoje você tem Cristo. Hoje você tem Cristo, então clame a Ele, clame em seu nome, clame a Ele que o fortaleça, que o ajude nesse momento. Ó Pai, eu quero viver em santidade, mas eu não consigo, Pai. Eu quero permanecer, Pai. Tem misericórdia.